A vida interior segundo Dom Chautard. União da vida ativa e da vida interior. Prioridade aos olhos de Deus da vida interior sobre a vida ativa. Em Deus está a vida, toda a vida, Ele é a própria vida. Ora, não é nas suas obras exteriores, por exemplo, na criação, que o Ser infinito manifesta essa vida da maneira mais intensa, mas no que a teologia chama operações ad intra, interiores. Nessa atividade inefável cujo termo é a geração perpétua do Filho e a incessante processão do Espírito Santo. Essa é, por excelência, a sua obra essencial. Consideremos a vida mortal de Nosso Senhor, realização perfeita do plano divino. 30 anos de recolhimento e de solidão, depois 40 dias de retiro e de penitência preludiam a sua curta carreira evangélica. E, durante as suas excursões apostólicas, quantas vezes ainda o vemos retirar-se às montanhas ou aos desertos, a fim de orar. Retirava-se a lugares solitários para orar, São Lucas 5,16. Ou passar a noite em oração. Passou aí toda a noite, orando a Deus, São Lucas 6,12. Um momento ainda mais significativo. Marta deseja que o Senhor, condenando a suposta ociosidade da irmã, proclame a superioridade da vida ativa. A resposta de Jesus. Maria escolheu a boa parte, São Lucas 10,42, consagra a proeminência da vida interior. Que concluir daqui senão o desígnio bem patente de nos fazer sentir a preponderância da vida de oração sobre a vida ativa? Depois do Mestre, os apóstolos, fiéis a seus exemplos, reservaram antes de tudo para si o ofício da oração, pois, para se consagrarem ao ministério da palavra, deixaram as ocupações mais exteriores aos diáconos. Nós atenderemos sem cessar a oração e ao ministério da palavra. Atos dos Apóstolos 6,4. Os papas, por sua vez, os santos doutores, os teólogos afirmam que a vida interior em si é superior à vida ativa. Há alguns anos, uma mulher de fé, de virtude e de grande caráter, superiora geral de uma das mais importantes congregações educacionais do Aveyron, fora convidada por seus superiores eclesiásticos a favorecer a secularização de suas religiosas. Deveria, acaso, sacrificar as obras à vida religiosa, ou abandonar esta para conservar aquelas? Perplexa, não sabendo como conhecer a vontade de Deus, parte secretamente para Roma, obtém uma audiência de Leão XIII, expõe-lhe suas dúvidas, e a pressão exercida sobre ela a favor das obras do augusto ancião, após alguns instantes de recolhimento concentrado, deu-lhe esta resposta categórica. Antes de tudo, de preferência a todas as obras, conserve na vida religiosa suas filhas que realmente tiverem o espírito de seu santo estado, e o amor à vida de oração. E, caso lhe seja impossível conservá-las nesse espírito, e nessa vida, continuando as obras, Deus saberá, sendo necessário, suscitar na França outras operárias. Quanto às religiosas, por sua vida interior, sobretudo por suas orações, por seus sacrifícios, elas certamente serão mais úteis à França, ficando verdadeiramente religiosas, embora longe dela, que continuando a viver no solo da pátria, privadas dos tesouros de sua consagração a Deus. Em uma carta dirigida a importante instituto exclusivamente dedicado ao ensino, Pio X abertamente manifestou seu pensamento. Chega a nosso conhecimento que começa a difundir-se uma opinião, segundo a qual, vós deveríeis considerar como coisa primária, a educação das crianças e apenas como secundária a vossa profissão religiosa.
que assim o exigiriam o espírito e as necessidades dos tempos. De forma alguma queremos que tal opinião encontre o mínimo crédito, seja de vossa parte, seja da parte dos demais institutos religiosos, que, como o vosso, têm por fim a educação. E que, portanto, bem assente, na parte que vos toca, que a vida religiosa é muitíssimo superior à vida comum, e que, se sois gravemente obrigados ao respeito do próximo pelo dever de ensinar, sobremodo mais graves são ainda as obrigações que vos vinculam a Deus. Mas não é, porventura, a aquisição da vida interior, a razão de ser da vida religiosa, seu fim principal, vita contemplativa, diz o angélico doutor, a vida contemplativa é melhor que a vida ativa e preferível a ela, acumula os comparativos de superioridade, para mostrar a excelência dessa vida interior. Vida mais sublime, mais segura, mais rica, mais suave, mais estável. Vita sublime, ora a vida ativa ocupa-se dos homens, a vida contemplativa faz-nos entrar no domínio das mais elevadas verdades, sem tirar os olhares do próprio princípio de toda a vida. Principium quod Deus est quaritur. Em tradução livre. O princípio qual Deus é procurado, buscado. Mais sublime, tem um horizonte e um campo de ação sobremaneira mais amplos. Marta, num só lugar, entregava-se corporalmente a vários trabalhos. Maria, pela caridade, trabalha em muitos lugares, e em numerosas obras. Contemplando e amando Deus, tudo vê, a tudo se estende, tudo compreende e abraça. Pode-se, logo, dizer que, em comparação com Maria, Marta inquieta-se com poucas coisas. Na vida quase exclusivamente ativa, a alma agita-se, torna-se febril, dispersa suas energias, e, portanto, debilita-se. Há nela um tríplice defeito. São Lucas 10,41-42. São as inquietações do pensamento, eis as perturbações que originam as afeições, multiplicação de ocupações, de onde há divisão no esforço, nos atos. Ao invés, uma só coisa se impõe, para constituir a vida interior. A união a Deus. O resto não pode ser senão secundário, unicamente praticado em virtude dessa união, e para fortificá-la ainda mais. Com a contemplação, todos os bens. Com ela me vieram todos os bens, Sabedoria 7,11. É a parte sobre todas excelente. Escolheu a boa parte, São Lucas 10,42. A ela, afluem mais méritos. Por quê? Porque aumenta, ao mesmo tempo, o esforço da vontade, e o grau de graça santificante, e faz que a alma opere por um princípio de caridade. A alma verdadeiramente interior, abandona-se à vontade de Deus, aceita com inalterável paciência tanto as coisas agradáveis como as penosas, e há de até chegar a mostrar-se alegre no meio das aflições, feliz por carregar a sua cruz. Por mais intensa que seja, a vida ativa tem o seu termo neste mundo. Pregações, ensinamentos, trabalhos de todo gênero, tudo isso cessa no limiar da eternidade. A vida interior, essa não conhece ocaso, e não lhe será tirada, São Lucas 10,42. Por meio dela, a estância neste mundo, não é mais que uma contínua ascensão para a luz, ascensão que a morte tornará incomparavelmente mais rutilante e mais rápida. Para resumir as excelências da vida interior, podem-se-lhe aplicar estas palavras de São Bernardo. Nela o homem vive com mais pureza, cai mais raramente, levanta-se com mais rapidez, anda com mais cautela, é consolado do céu com mais frequência, descansa mais seguro, morre mais confiado,
purga-se mais depressa, e é premiado com mais vantagem. 2. As obras não devem ser, mais que o transbordamento da vida interior, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial, São Mateus 5,48. Guardadas todas as proporções, o modo como Deus está operando, deve ser o critério, a regra da nossa vida interior e exterior. Ora, já sabemos que Deus é naturalmente dadivoso, e a experiência nos mostra o fato de Ele, neste mundo, espalhar com profusão seus benefícios sobre todos os seres, e ainda mais especialmente sobre a criatura humana. Dessa sorte, desde milhares, se não milhões de séculos, o universo inteiro é objeto dessa inesgotável prodigalidade, desentranhando-se sem cessar em benefício. Entretanto, nem por isso Deus fica mais pobre, e essa munificência inexaurível de forma alguma pode diminuir, seja no que for, seus infinitos recursos. Ao homem, Deus faz mais que conceder-lhe bens exteriores, envia-lhe seu verbo. Mas ainda aqui, nesse ato de suprema generosidade, que outra coisa não é senão o dom de si mesmo, Deus nada abandona, nada pode abandonar da integridade de sua natureza. Dando-nos seu Filho, sempre o conserva em si mesmo. Por meio dos sacramentos, e especialmente por meio da Eucaristia, Jesus Cristo vem enriquecer-nos com suas graças. Sobre nós as derrama sem peso nem medida, porque Ele também é um oceano sem limites, cujo extravasamento escorre sobre nós, sem que jamais possa exauri-lo. Todos nós recebemos de sua plenitude. São João 1,16. Assim devemos ser, de alguma sorte, nós os homens apostólicos, que assumimos a nobre tarefa da santificação alheia. O nosso próprio Verbo é o Espírito interior, que a graça formou em nossas almas. Vivifique logo esse Espírito todas as manifestações interiores de nosso zelo, mas, como incessantemente o despendemos em prol do próximo, sem intermissão o devemos renovar também por via dos meios que Jesus nos oferece. Seja nossa vida interior como tronco túmido de seiva robusta, desatar-se sempre em flores de nossas obras uma alma de apóstolo. Mas é ela a primeira que deve ser inundada de luz e inflamada em amor, a fim de que, refletindo essa luz, e esse calor, possa esclarecer e abrasar depois as outras almas. O que viram, o que consideraram com os próprios olhos, o que quase palparam com as mãos, eles o hão de ensinar aos homens. Sua boca fundirá nos corações a abundância das doçuras celestes. Podemos agora deduzir o seguinte princípio: a vida ativa deve proceder da vida contemplativa, traduzida e continuada exteriormente, desligando-se dela o menos possível. Os santos padres, os doutores à porfia proclamam essa doutrina. Antes de permitir a sua língua que fale, o apóstolo deve elevar a Deus sua alma ávida, a fim de exalar o que tiver bebido, e de disseminar aquilo, de que estiver repleto. Santo Agostinho. É necessário receber, diz o pseudo Dionísio, antes de comunicar, e os anjos superiores apenas transmitem aos inferiores as luzes cuja plenitude receberam. Nas coisas divinas, o Criador estabeleceu esta ordem. Aquele que tem por missão distribui-las deve ser o primeiro a participar delas e a encher-se com abundância das graças que Deus quer dispensar às almas, por seu intermédio. Então, mas somente então, lhe será permitido tornar os demais participantes delas. Quem desconhece esta palavra de São Bernardo aos apóstolos: se sois sábios, sede reservatórios e não canais? O canal deixa correr a água recebida,
sem guardar uma só gota dela. Ao invés, o reservatório enche-se primeiramente, e, depois, sem se esvaziar, verte torrentes incessantemente renovadas sobre os campos que fertiliza. Dos que se devotam às obras, quantos há por aí que são apenas canais, ficando sempre secos mesmo, quando procuram fecundar os corações. Há hoje, na igreja muitos canais, mas reservatórios, muito poucos. Ajuntava com tristeza o abade de Claraval: toda causa é superior a seu efeito. Logo, para aperfeiçoar os outros, é mister uma perfeição maior, do que para qualquer um, se aperfeiçoar simplesmente a si mesmo. Como a mãe não pode amamentar o filho senão na medida em que ela própria se alimenta, assim também os confessores, os diretores de almas, os pregadores, os catequistas, os professores devem primeiramente assimilar a substância, com que hão de nutrir em seguida os filhos da Igreja. A verdade e o amor divino são os elementos dessa substância. E só a vida interior traduz a verdade e a caridade divinas de maneira a torná-las verdadeiro alimento capaz de engendrar a vida. 3. Base, fim e meios de uma obra devem ser impregnados de vida interior, obra digna desse nome, devemos dizer, porque algumas, em nossos dias, não merecem tal título. São uma espécie de empresas organizadas sob o rótulo da piedade, com o fim real de granjear para seus fundadores, além dos aplausos do público, nomeada de habilidade pouco vulgar, e para o bom êxito das quais eles lançam mão de todos os meios mesmo, sendo necessário, dos menos justificáveis. Outras obras merecem, certamente, melhor apreciação. Querem o bem. Fim e meios são nelas irrepreensíveis. No entanto, a despeito de milhares de esforços, nulos ou quase nulos foram os resultados, porque os organizadores delas apenas tinham uma fé titubeante no poder de ação da vida sobrenatural sobre as almas para precisar o que deve ser uma obra. Julgamos preferível ceder a palavra a um homem que ilustrou uma região inteira com o seu apostolado, e relembrar a lição que dele recebemos logo nos alvores de nosso ministério sacerdotal. Procurávamos então fundar um patronato de jovens. Depois de ter visitado os círculos católicos de Paris e de algumas cidades da França, as obras de Val d'Isbois etc., fomos estudar em Marselha as obras de juventude do Santo Padre Alemande e do venerando cônego Timon David. Apraz-nos recordar a intensa comoção de nosso coração de jovem sacerdote ao escutar atentamente as palavras deste último. Filarmônica, teatro, projeções, ginástica, jogos etc., nada disso censuro. A princípio, eu também os julgava indispensáveis. Afinal, são muletas de que se lança mão à falta de coisa melhor. Quanto mais avanço, tanto mais meu fim, e os meios de que uso se sobrenaturalizam, porque vou vendo com maior clareza que toda obra fundada sobre coisas humanas é destinada a perecer, e que só é abençoada pela providência, a obra que visa a aproximação de Deus e dos homens pela vida interior. Os instrumentos musicais já de há muito estão encostados, o teatro tornou-se inútil, entretanto, a obra mais do que nunca prospera. Por quê? É que meus colegas, e eu, por mercê de Deus, vemos agora as coisas melhor que ao princípio, e nossa fé na ação de Jesus e da graça centuplicou-se. Não hesite em visar ao mais alto possível, creia e ficará pasmado dos resultados. Vou explicar-me. Não tem apenas como ideal o proporcionar aos jovens algumas distrações honestas e escolhidas, que os desviem dos prazeres ilícitos e das relações perigosas,
Não se contente com dar-lhe simplesmente aparências de cristianismo por meio da assistência maquinal à missa, ou da recepção bastante espaçada e apenas tolerável dos sacramentos. Faze-te ao alto. São Lucas 5,4. Em traduções mais atuais, vemos avança para águas mais profundas. Antes de mais nada, tenha a nobre ambição de obter, a todo custo, que certo número deles tomem a resolução enérgica de viver como cristãos fervorosos, isto é, com a prática da meditação diária, com o hábito da assistência cotidiana à missa, se for possível, com uma breve leitura espiritual, e, como é evidente, com frequentes e frutuosas comunhões. Consagre todas as tuas solicitudes em infundir nesse rebanho escolhido um grande amor a Jesus Cristo, o espírito de oração, de abnegação, de vigilância sobre si mesmos, em uma palavra, sólidas virtudes. Desenvolva com não menor cuidado em suas almas a fome da Eucaristia. Depois, vá pouco a pouco estimulando esses jovens à ação sobre seus companheiros. Faça deles apóstolos francos, dedicados, bons, ardorosos, varonis, sem devoções acanhadas, cheios de tato. Que jamais caiam, sob o pretexto de zelo, na triste extravagância de andar espiando os colegas. E não é preciso que passem 2 anos para me vir então dizer, se lhes são ainda necessários instrumentos músicos ou decorações cênicas, para lograr uma pesca frutuosa. Percebo, respondi, essa minoria deve ser o fermento. Mas como proceder com os que se não possam levar a tal altura, com o conjunto, com esses jovens de todas as idades, com esses homens casados, que quiçá venham a pertencer ao círculo projetado? Infundir-lhes uma fé robusta, por meio de uma série de conferências preparadas com todo cuidado, e que preencham muitos dos teus serões de inverno. Teus cristãos sairão delas suficientemente armados, não só para replicar vitoriosamente aos colegas de escritório e de oficina, como também para resistir à ação mais pérfida do jornal e do livro. Fazer nascer nos homens convicções inabaláveis, que saibam afirmar quando for necessário sem respeito humano, já é resultado muito apreciável. Torna-se, entretanto, necessário levá-los mais longe, até a piedade, uma piedade verdadeira, ardente, convicta, esclarecida. Devo, porventura, logo no princípio, franquear a porta a qualquer um, o número só é desejável, quando os elementos recrutados forem bem escolhidos. O desenvolvimento de teu círculo deve ser, sobretudo, o resultado da influência exercida pelo núcleo de apóstolos, dos quais Jesus, Maria e vossa Reverendíssima, como seu instrumento, hão de ser o centro. A sede será modesta. Devo acaso esperar que os nossos recursos nos permitam arranjar outra melhor? Meu Deus! Ao princípio, salas espaçosas e cômodas podem, como um tambor, servir de chamariz para atrair atenções sobre uma obra incipiente. Mas, torno a repeti-lo, se souber pôr como base de tua associação a vida cristã, ardente, integral, apostólica, a sede estritamente necessária, bastará sempre para que nela caibam todas as coisas acessórias, que exige o funcionamento normal de um círculo. Ou, como poderá então, julgar que o ruído pouco bem faz, e o bem faz pouco ruído? E como há de verificar, que o Evangelho bem compreendido, faz diminuir seu orçamento das despesas sem prejudicar os resultados? Muito pelo contrário. Mas, antes de tudo, é necessário pagar a custa de tua própria pessoa, e isso não tanto para, laboriosamente, preparar representações teatrais, sessões de ginástica, como para acumularem-se a vida de oração, porque, persuada-se bem disto, na medida em que for o primeiro a viver do amor de nosso Senhor,
nessa proporção será também capaz de inflamar os ardores desse amor nos corações alheios. Em suma, baseia tudo na vida interior? Sim, 1000 vezes sim, porque dessa sorte, em vez de liga, obtém-se ouro puro. E o que acabo de dizer a respeito das obras de juventude, pode-se também aplicar a outra obra qualquer, paróquia, seminário, catecismo, escola, círculo militar, etc. Fiz-se em minha velha experiência. Quanto bem não produz, em uma grande cidade, uma associação cristã, que verdadeiramente viva no sobrenatural. Opera como fermento poderoso, e só os anjos podem dizer quão fecunda ela é em frutos de salvação. Ah! Se todos os sacerdotes, todos os religiosos, e até todas as pessoas de obras, conhecessem a força da alavanca que têm nas mãos, e tomassem cada vez mais como ponto de apoio o coração de Jesus, e a vida em união com esse coração divino, seriam capazes de soerguer a França e qualquer país. É certo que a soergueriam, a despeito dos esforços de Satanás e de seus partidários. Vida interior e vida ativa mutuamente se reclamam. Como o amor de Deus se revela pelos atos da vida interior, assim o amor do próximo se manifesta pelas operações da vida exterior. Portanto, não podendo o amor de Deus separar-se do amor do próximo, resulta daí que essas duas formas de vida não podem também, de maneira alguma, subsistir uma sem a outra. Ponto de igual sorte, diz Soares, não pode existir estado correta e normalmente ordenado para chegar à perfeição, sem que participe em certa medida da ação e da contemplação. O ilustre jesuíta limita-se a comentar o ensinamento de Santo Tomás. Aqueles que são chamados às obras da vida ativa, diz o doutor Angélico, erram se julgam que esse dever os dispensa da vida contemplativa. Tal dever é um acréscimo desta vida, e não lhe diminui a intensidade. Destarte, as duas vidas, longe de se excluir, reclamam-se, supõem-se, misturam-se, completam-se mutuamente, e, se de qualquer das duas se deve fazer um quinhão mais considerável, é por sem dúvida da vida contemplativa, a mais perfeita e a mais necessária. Tua ação, para ser fecunda, carece da contemplação. Quando esta atinge certo grau de intensidade, difunde sobre a primeira algum tanto de seu excedente, e, por meio dela, a alma vai aurir diretamente no coração de Deus as graças que a ação se encarrega de distribuir. Por isso é que, fundindo-se na alma de um santo, a ação e a contemplação, em harmonia perfeita, ambas dão à vida dele unidade maravilhosa. Tal, por exemplo, São Bernardo, o homem mais contemplativo, e ao mesmo tempo mais ativo do seu século, e de quem faz esta admirável pintura um de seus contemporâneos. A contemplação e a ação harmonizavam-se nele a ponto tal, que esse santo a um tempo parecia inteiramente dedicado às obras exteriores, e inteiramente absorvido na presença e no amor de seu Deus. Comentando este texto da Sagrada Escritura: põe-me como um selo sobre teu coração, como um selo sobre teus braços. Cânticos 8,6. Padre Saint-Jure descreve admiravelmente as mútuas relações entre as duas vidas. Vamos resumir as suas reflexões. O coração significa a vida interior, contemplativa. O braço, a vida exterior, ativa. Texto sagrado fala do coração e do braço para mostrar que as duas vidas se podem aliar e harmonizar perfeitamente na mesma. O coração é indicado em primeiro lugar, porque é um órgão sobremaneira mais nobre e necessário que o braço. Da mesma forma,
A contemplação é muito mais excelente e mais perfeita e merece muito mais estima que a ação. Dia e noite, o coração palpita. Um só instante que este órgão essencial parasse, logo a morte sobreviria. O braço, parte apenas integrante do corpo humano, esse somente se move por intervalos. Do mesmo modo, devemos, algumas vezes, dar tréguas a nossos trabalhos exteriores, mas, ao invés, nunca devemos afrouxar em nossa aplicação às coisas espirituais. Coração dá vida e força ao braço por meio do sangue que lhe envia, e, sem este, o braço se dessecaria. Da mesma forma, a vida contemplativa, vida de união a Deus, graças às luzes, e à perpétua assistência, que a alma recebe dessa intimidade, vivifica as ocupações exteriores. Só ela é capaz de lhes comunicar simultaneamente o caráter sobrenatural e a real utilidade. Sem ela, tudo fica entambido, estéril, cheio de imperfeições. O homem a miúde separa o que Deus uniu, por isso é que tão rara é essa união perfeita. Demais, para ser realizada, exige ela um conjunto de precauções frequentemente negligenciadas. Nada empreender que ceda às próprias forças. Ver em tudo habitual, mas simplesmente, a vontade de Deus. Não nos metermos em obras senão quando Deus quer, e na medida exata, em que lhe apraz ver-nos consagrados a elas, e somente com o desejo de exercer a caridade. Logo no princípio, oferecer-lhe nosso trabalho, e, no decurso de nossos labores, reanimar a miúde, por meio de pensamentos santos, por meio de ardentes orações jaculatórias, nossa resolução de não trabalhar senão por ele, e para ele. Em suma, seja qual for a atenção que devamos prestar a nossos trabalhos, conservar-nos sempre em paz, perfeitamente senhores de nós mesmos. Quanto ao bom êxito, deixá-lo unicamente nas mãos de Deus, e aspirarmos a ver-nos livres de todos os cuidados apenas para nos reencontrarmos sós por sós com Jesus Cristo. Tais são os sapientíssimos conselhos dos mestres da vida espiritual, para chegarmos a essa união. Por vezes, as ocupações hão de multiplicar-se a tal ponto, que exijam o dispêndio de todas as nossas energias, sem que, por outro lado, nos possamos desembaraçar do fardo, ou mesmo aligeirá-lo. A consequência poderá ser a privação, por um tempo mais ou menos longo, do gozo da união a Deus, mas essa união somente sofrerá algum dano, se nós assim o quisermos. Prolongando-se esse estado, é necessário por tal motivo gemer, sofrer e temer acima de tudo, o habituarmo-nos a ele. O homem é fraco, inconstante. Se descuida de sua vida espiritual, depressa perde o gosto dela. Absorvido pelas ocupações materiais, acaba por comprazer-se nelas. Pelo contrário, se o espírito interior manifesta sua vitalidade latente por meio de suspiros e gemidos, esses lamentos contínuos, como provém de uma ferida que se não fecha mesmo no meio de uma atividade transbordante, constituem o mérito da contemplação sacrificada, ou melhor, a alma realiza essa admirável e fecunda união da vida interior e da vida ativa. Oprimida por essa sede de vida interior, que não logra pagar a seu bacharel prazer, a alma há de voltar com ardor, logo que possa, à vida de oração. Nosso Senhor sempre lhe há de reservar alguns instantes de entretenimento com ele. Exige, porém, que a alma os não despreze e há de então compensar-lhe com o fervor, a brevidade desses felizes momentos. Como as vias de Deus se assinalam pela sabedoria e pela bondade. Que maravilhosa direção não dá ele às almas por meio da vida interior, conservada no seio da ação,
e sem embargo generosamente oferecida, essa pena profunda de termos de consagrar tanto tempo às obras de Deus, e tão pouco ao Deus das obras, tem sua compensação. Graças a ela, desvanecem-se todos os perigos de dissipação, de amor próprio, de afeições naturais. Essa disposição da alma, longe de prejudicar a liberdade do espírito e a atividade, dá-lhes um caráter mais ponderado. É ela forma prática do exercício da presença de Deus, porque a alma, na graça do momento presente, encontra Jesus vivo, oferecendo-se-lhe oculto sob a obra a realizar. Jesus trabalha com ela, e ampara quantas pessoas, que desempenham cargos, hão de dever a essa pena salutar bem compreendida, a esse desejo sempre sacrificado, e sempre vivo de ter mais momentos livres, para estar junto do sacrário, e essas comunhões espirituais desde então quase incessantes, hão de dever, repetimos, a fecundidade de sua ação, e, ao mesmo tempo, tanto a salvaguarda de sua alma, como seus progressos na virtude. 5. Excelência dessa união. A união das duas vidas, contemplativa e ativa, constitui o verdadeiro apostolado, obra principal do cristianismo, diz Santo Tomás. Principalissimum officium. O apostolado supõe almas capazes de ferver de entusiasmo por uma ideia, de se consagrar ao triunfo de um princípio. Sobrenaturalize-se a realização desse ideal pelo espírito interior, animem-se com o espírito de Jesus o fim, o foco de zelo, e a escolha dos meios, e logo teremos a vida mais perfeita em si mesma, a vida por excelência, visto como os teólogos a preferem à simples contemplação. O apostolado do homem de oração é a palavra conquistadora com o mandato de Deus, o zelo das almas, a frutificação das conversões. É o vapor da fé de emanações salutares. O apostolado do santo é a sementeira do mundo. O apóstolo lança às almas o grão de Deus. É o amor em fogo que devora a terra, o incêndio do Pentecostes irresistivelmente propagado através dos povos. A sublimidade desse ministério consiste em prover a salvação de outrem, sem prejuízo para o apóstolo. Transmitir as verdades divinas às inteligências humanas. Não é esse, porventura, um ministério digno dos anjos? Bom é contemplar a verdade, mas melhor é ainda comunicá-la aos outros. Refletir a luz é algo mais que recebê-la. Iluminar vale mais que luzir debaixo do alqueire. Pela contemplação, a alma alimenta-se, pelo apostolado, dá-se. Essa mistura do apostolado com todos os dispêndios de seu próprio zelo, e da contemplação com suas elevações sublimes, que produziu os maiores santos. São Dionísio, São Martinho, São Bernardo, São Domingos, São Francisco de Assis, São Francisco Xavier, São Filipe Neri, Santo Afonso, todos tão ardentes contemplativos como apóstolos poderosos do vida interior e vida ativa. Santidade nas obras. União poderosa, união fecunda. Como são grandes os prodígios de conversão que vós operais. Ó Deus, concedei à vossa Igreja corações devorados pelo desejo de se dar, uma sede ardente de vida de oração. Dai a vossos operários essa ação contemplativa e essa contemplação ativa. Então, vossa obra há de ter sua realização e vos hão de alcançar essas vitórias, que lhes anunciastes antes de vossa ascensão gloriosa.